Olá, amigos. Boa noite. Mais uma sexta-feira. Estamos juntos, estaremos juntos aí nessa 1h30. Agradeço a atenção de vocês e o debate lá no chat atividade, o nosso fórum, né? Essa disciplina está bem movimentada. Gostei da devolutiva de vocês na última aula, com respostas interessantes, extremamente direcionadas ao assunto, à prática do assistente social, né? Para quem está me vendo aí na tela pela primeira vez, o meu nome é Altair e a minha formação é em Ciências Sociais. Então, esse é um dos motivos que me trouxe aqui. Contribuir com vocês do serviço social aqui, com a prática do assistente social hoje e as tecnologias da informação, né? As famosas TIs, denominadas aqui nessa aula, que nós construímos juntos no compasso desses 3 encontros, dessas 3 últimas semanas. Agradeço e o meu comprometimento com vocês continua. Até o final dessa teleaula, nós vamos tentar, com exemplos práticos, né, com a dinâmica aqui que nós trazemos como propostas para vocês, aí vocês podem olhar no material, né, com as páginas de internet, com sites interessantes, com uma proposta que se ligue diretamente ao ofício e o trabalho de vocês, né? Eu convido vocês a refletirem comigo sobre o tema da aula de hoje somente, para a gente abrir. Vamos lá comigo no quadro? Só para resumir a nossa aula, junto com o material de vocês aí, nós temos, na realidade, uma reflexão em torno da apropriação do serviço social em relação às tecnologias da informação e sua praxis profissional, tá? Galera, quero pedir a atenção de vocês, um breve momento aqui, para uma reflexão, né? Os textos propostos por mim e por vocês também, aí construindo junto nessas teleaulas, tem que ser lido, gente, senão a gente não consegue avançar, né? O conteúdo já é desafiador, já tem uma proposta dinâmica de interação interessante. Então vamos aproveitar da melhor maneira esses minutos que nós temos. Participem, compartilhem conosco via o chat lá, está aberto, dialoguem com o tutor aí de sala de vocês, mandem, né, propostas que a gente possa sanar da melhor maneira as dificuldades de vocês e também contribuir de alguma maneira com a formação acadêmica do serviço social, né, cumprindo da melhor maneira, me ajudando também, por que não, a dialogar com vocês. Eu vou abrir apenas um parênteses aqui, eu vou convidar a professora Amanda, que ela tem um recado muito interessante para passar para vocês, ok? E eu já volto em alguns minutos com vocês para continuarmos essa aula, ok? Vamos lá. Boa noite, é bom estar com vocês nessa noite de 6º semestre Flex e 7º semestre. Eu estou aqui ocupando os minutinhos da aula do professor Altair para conversar com vocês sobre uma questão que tem causado um certo alvoroço entre os alunos. Temos recebido vários e-mails, via tutor à distância, via coordenação, via assistente de coordenação. Então, decidimos vir aqui, a teleaula, para explicar, para esclarecer um pouco com vocês a questão do pré-projeto de pesquisa do TCC. Tudo bem? Bom, vocês viram que na área restrita de vocês, na pasta da disciplina Projeto de Trabalho de Conclusão de Curso, que é uma disciplina que eu vou dar, tem lá uma proposta de produção, que é um pré-projeto de pesquisa. É um projeto de pesquisa para o seu TCC. Pessoal, eu sei que vocês tinham aí a questão do portfólio individual e que, por uma orientação institucional, não é só no serviço social, em todos os cursos, não há mais o portfólio individual. Entretanto, nós tínhamos sim essa proposta de projeto de pesquisa do TCC como portfólio individual. Mas, como é uma atividade primordial para esse semestre, então, e como não há mais o portfólio individual, nós só transferimos de pasta. Então, ao invés de estar no portfólio individual, está na pasta da disciplina. Não há problema algum com isso. É, sim, uma atividade obrigatória.
nesse semestre para vocês. É primordial. Ah, porque só esse semestre, o pessoal do 7º semestre, 6º Flex tem que fazer? Sim, somente vocês vão ter que fazer um trabalho individual. Porque é bom para vocês, é importante para a conclusão de curso de vocês, é importante para o aprendizado de vocês. Assim que nós tivemos essa orientação da questão da produção textual individual e sua exclusão, nós sentamos, nossos professores, junto com a coordenação, entendemos que essa atividade realmente não é possível retirarmos uma atividade como essa. Por quê? No curso de serviço social, diferente de outros cursos de graduação, vocês precisam construir um trabalho de conclusão de curso. Entretanto, para vocês construírem esse trabalho de conclusão de curso, é primordial que vocês façam esse projeto de pesquisa. Ou seja, vocês já vão começar a pensar no TCC de vocês agora. Eu vou ter a disciplina com vocês daqui a alguns dias, né? Ainda em abril ela começa. E lá nós já vamos começar a discutir um pouco sobre isso. Então, vocês ainda têm mais de um mês para produzir esse projeto de pesquisa do TCC e postar lá. Qualquer dúvida em relação a essa produção, no decorrer dessa produção, vocês têm os tutores à distância que vão estar esclarecendo as dúvidas de vocês. Data de entrega da postagem desse projeto de pesquisa é a mesma. Ficou até 13 de maio, é o período final. Portanto, vocês têm mais de um mês para pensar no projeto de pesquisa. Acalmem os ânimos, é a mesma proposta de portfólio individual, só que vinculada à pasta, então, dessa disciplina. Vocês vão seguir o roteiro que está lá estabelecido. Não tem delimitado um número mínimo e máximo de laudas, vocês podem verificar lá. Então, é seguir o roteiro, é fazer da forma como está pedindo lá. Isso é uma etapa para a conclusão do curso de vocês, para a conclusão do curso de serviço social. E é realmente muito necessária. Então, a partir de agora, vocês já começam a pensar no TCC de vocês. Por quê? Ao chegar no semestre que vem, vocês já vão estar com metade do caminho andado, vocês já vão estar com o tema definido, já vão estar com objetivos definidos, já vão ter elencado as bibliografias que vocês vão trabalhar, vocês já vão ter começado a receber orientação agora. E aí, depois, é só dar continuidade nessa produção. Portanto, pessoal, é necessário, sim, repito mais uma vez, fazer esse projeto de pesquisa. Os tutores à distância já estão sabendo de todas essas orientações. E agora é botar a mão na massa e produzir. Estamos aqui para fazer ciência e eu conto com vocês para isso. Tá bom? Eu vou continuar mais um pouco no chat para responder algumas dúvidas que podem ter ficado pendentes, mas e também durante a semana a gente vai respondendo via e-mail, fórum, enfim, a disciplina vai começar e vamos trabalhar muito essa questão, vamos esgotar esse tema. Pessoal, obrigada pelo espaço, obrigada, professora Altair, pelo espaço na aula. Até mais. Ok, amigos, gostaria de agradecer a professora Amanda pelo recado aí. Quero garantir a vocês que todo mundo aqui está mobilizado para a formação de vocês, tá? Ela deixou aberto o espaço para que vocês dialoguem e nós temos aí caminhos e mecanismos muito interessantes de diálogo com vocês. Por que eu falo isso, pessoal? Porque a nossa disciplina de comunicação na prática do assistente social é inteiramente voltada para isso, para essa interação, para esse debate. Né? Nós utilizamos esse mecanismo como a teleaula para conversar em tempo real, ao vivo. Eu consigo chegar até onde vocês estão. Né? Vamos continuar com essa prática nossa, que está tão interessante nessa disciplina, no caminho já quase que na reta final do nosso curso aqui. Né? E queria também, né, elogiá-los pela construção que nós viemos fazendo ao longo dessas 5 aulas. Obrigado, Amanda. Obrigado a vocês. E vamos continuar só com o slide do objetivo da nossa aula, onde eu posso fazer aí o pontapé inicial da nossa disciplina, retomando aqui. Professor, aula, né? É esse o sentido. Gente, a reflexão já foi dada, tá?
nós vamos trabalhar a realidade aqui em cima das TIs. Professor, TIs são tecnologias. O que isso tem a ver com o nosso curso? Tá? Gente, isso aqui nós já vimos nas 3 primeiras aulas, ok? O que nós vamos fazer hoje é operacionalizar isso, tá? Ou melhor, vocês se lembram na nossa última aula? Na prática. E aí, aqui, percebam que eu utilizei a palavra prática, diferente de praxis. Utilizo prática no sentido de operacionalizar e instrumentalizar como ferramenta essas novas tecnologias da informação. É claro que nas aulas anteriores nós problematizamos o assunto, criamos um conceito de tecnologia da informação, fomos lá no Castells, né? Sociedade em Rede, onde ele debate e faz uma discussão em cima, né, da internet, das novas tecnologias, das relações sociais e da sua relação no interior de uma sociedade que é capitalista. Esse é o sentido que daremos aqui, né? Essencialmente crítico e exemplificando com a prática do assistente social, instrumentalizando as TIs como ferramentas. Vamos ao quadro? Começar? Né? Alguns aspectos históricos aí das tecnologias da informação, ok? Na prática do serviço social, gente, aqui ressalto alguns elementos. Poucas reflexões do serviço social brasileiro sobre as tecnologias da informação antes aí da década de 90, 99, né, caminhando aí para o novo século. Professor, vocês podem me questionar. É claro, as tecnologias da informação no Brasil estavam, né, nas suas primeiras pegadas praticamente aí, e o serviço social, como, né, é uma área que tem a natureza crítica, suspeita, obviamente, dessas novas tecnologias enquanto ferramentas do capital, como nós já problematizamos em aula anterior, tá? Outro dado, pessoal, europeus e norte-americanos já pesquisavam a relação das tecnologias da informação com o serviço social e os impactos destas mudanças. Essas pesquisas, no entanto, seguiam aquela lógica, lembra do nosso pensamento? Das classes. Tá? Percebam onde a gente começa a nossa aula, pessoal, e onde nós vamos tentar terminar. Tá? Que é no trabalho do assistente social, utilizando essas ferramentas de informação, né, esses mecanismos de informação, né, não na vida prática, mas nas relações concretas e desiguais. Nós já sabemos isso, trabalhamos com método, instrumentalizamos isso de diferentes maneiras. O que eu estou fazendo aqui agora com vocês, nesse pontapé inicial da aula, é apenas refletir em cima daquilo que nós já construímos e já criamos. Mas, ao mesmo tempo, precisamos fornecer alguns instrumentos e uma perspectiva mais histórica a esse processo, mais crítica a esse processo e prática ao ofício de vocês. Convido vocês a virem comigo no quadro novamente. Tá? Dentro desses aspectos históricos das tecnologias da informação, no serviço social, observem, pessoal, eu estou esquecendo até de frisar isso aqui, ó, tá? O nosso objetivo, tá? TIs no serviço social. Essa é a característica, esse é o coração, se é que podemos dizer assim, por assim dizer, né? O coração da aula de hoje, tudo bem? Sigam esse caminho, como eu levantei lá no chat atividade, como eu problematizei com vocês lá no texto, tá? A ferramenta e as novas tecnologias, as tecnologias informacionais, e aí o conjunto delas, tá? No serviço social. Essa é a tônica da aula de hoje. Portanto, continuo com a trajetória das tecnologias da informação no serviço social europeu, iniciou-se com forte resistência dos profissionais do serviço social. Tá? Essa resistência tem esse caráter histórico por motivos até certo ponto óbvios. Qual é o ofício, qual é a profissão que questiona a realidade social?
é o serviço social. Ao questionar essas novas tecnologias, estão questionando também o caráter de classe dessas tecnologias. Que vocês se lembram, nós iniciamos a compreensão do conceito de comunicação e das tecnologias da informação, né? Como, num primeiro momento, são ferramentas que são instrumento de uma classe que domina. Tá? No segundo pós-guerra, vocês sabem, né, que esse mecanismo na realidade, de transformação, de construção das tecnologias da informação nesse período, estão restritos ao caráter militar. O grande capital, que tem interesse em que essas informações se locomovam de maneira muito mais rápida para dominar também ideologicamente os veículos de comunicação. A indústria, que paralelamente a isso e ao mesmo tempo, né, concomitante a esse processo militar e de desenvolvimento histórico no mundo, né, caminha a favor da construção dessas novas tecnologias. E aí nós estamos falando de microcomputadores, da fibra ótica, de todo um mercado que vem alicerçado, né, que vem assentado, né, sobre essa mercadoria nova que surge. Por isso, a suspeita do serviço social e das correntes do serviço social que questionam essas novas tecnologias a serviço de uma classe. Foi isso que quis dizer. Acompanhe novamente comigo. Tá? Nesse sentido, essa visão já modificada, tanto pelo serviço social europeu quanto pelo brasileiro, né, cria, com essa modificação, tá, novas estratégias, novas perspectivas que estão diretamente ligadas, né, ao caráter do trabalho do assistente social. E aí, com isso, eu chamo a atenção para vocês. Lembram na última aula, pessoal? A gente trabalhou minuciosamente, quase que minuciosamente, né, a questão da comunicação popular e comunitária. Se lembram? Olha se não é uma ferramenta de acesso instrumental quase que necessário para vocês, né, para nós, enquanto interlocutores da realidade social com a teoria, né, que transitamos nesse caminho científico e da realidade concreta e humana nesse processo. Ok? Continuando, então. Portanto, gente, a apropriação das tecnologias da informação pelo serviço social, né, tem um conceito aqui no José Paulo Neto, tá? Que vocês bem conhecem aí como um teórico crítico do serviço social. As transformações no mundo do trabalho, e aí, novamente, chamamos a atenção, hein? Galera, para que não fique solto no ar a ideia do conceito de tecnologia da informação, a ideia de relação social, de capitalismo, de relação de classe, de capital, eu tenho que entender que essas relações surgem todas elas no primeiro momento com a questão do trabalho. Trabalho enquanto essência humana, tá? Fazem parte de um processo natural. E o enfrentamento do serviço social diante dessas mudanças deve ser de forma a aprimorar e desenvolver estratégias para a ampliação da profissão. É isso mesmo. Apenas peço a atenção de vocês para questionar. Não é só porque é um autor, um pensador renomado aí, né, bastante utilizado por nós aqui na aula mesmo, pela questão do método, trabalhar com o materialismo histórico e dialético, que a gente não vai problematizar algumas informações. Portanto, as transformações no mundo do trabalho fazem parte de um processo natural. De que trabalho nós estamos falando, pessoal? Não é um trabalho assalariado? Não é um trabalho na nossa sociedade que é capitalista? Tá? E essa relação de trabalho assalariado, ela é natural? Ela teve que em algum momento ser inventada, não é mesmo? Portanto, ela não é natural. Mas a essência, nós compreendemos o autor aqui, de uma relação de trabalho que seja ontológica ao ser social, de uma relação de trabalho que compreenda que o trabalho é a essência humana. Por isso, os teóricos que desenvolvem mais a ideia da linha marxista mesmo, nas pegadas do Marx, no materialismo histórico e dialético, utilizam um trabalho para entender que a essência humana vem dessa atividade. A comunicação, portanto, faz parte dessa atividade. Nós desenvolvemos ferramentas para entender a comunicação popular e comunitária, as ferramentas de comunicação e as tecnologias da comunicação. As informações transitam de maneira muito rápida.
no primeiro momento, foram construídas pelo próprio capital, para interesse militar e para interesse, né, de classe hegemônica, de classe dominante. Agora, nós conseguimos já, através do serviço social também, né, atingir a realidade que é desigual, possibilitando, facilitando o acesso às tecnologias da informação a serviço de uma classe que, a nosso ver, é dominada. Mas isso não está estampado, né, como um rótulo nas nossas relações sociais. Essa realidade, ela se esconde atrás de um forte caráter ideológico, né, de uma indústria que reproduz a sociedade ao seu espelho. Está complicado, pessoal? Né? Então venham comigo no próximo slide, a gente descomplica rapidinho essa informação. Tá? A apropriação das TIs pelo serviço social, mais uma vez, há uma crescente exigência técnica do mercado de trabalho na utilização da informática, textos, planilhas, apresentações, internet, e-mails, etc. E de outras tecnologias de informação que evoluem a cada dia. Percebam que isso se modifica e as relações sociais, na realidade, também se modificam com elas, tá? Por isso, resumidamente, essa é a proposta do nosso trabalho aqui. Podemos até, nessa primeira parte da aula, já praticamente, né, encerrar um primeiro momento aqui com vocês, esse bate-papo, né? Percebam, eu estou só na introdução da aula, depois a gente vai desenvolver temas um pouco mais complicados, né? E instrumentalizar isso, né? Vou tentar direcionar, né, alguns sites aqui para a gente ter ferramentas mesmo de ordem prática, né, no ofício de vocês. Venham comigo ao quadro. Ainda para a gente fechar esse contexto aí, ser um profissional crítico, competente, comprometido com os direitos e a construção de estratégias para a emancipação dos usuários, né, do serviço social. Gente, ó, usuários, serviço social, somos nós, ó, trabalhadores, tá? Nessa dimensão do trabalho, de relação social de trabalho, eu tenho as tecnologias da informação como ferramenta. Cabe a nós agora instrumentalizar isso, tá? Colocar isso, né, no plano prático, objetivo. Nós podemos, portanto, caminhar no sentido, né, de tentar refletir mesmo, né, sobre o caráter dessas tecnologias a serviço, olha o trocadilho de palavras, eu ia dizer a serviço do serviço social, mas é isso mesmo, a prática do serviço social, tá? Eu convido vocês a uma reflexão, né? Venham comigo aqui agora nesse slide, e aí eu consigo, né, problematizar isso de uma maneira que a gente vai descortinando isso, desenvolvendo uma ideia onde a apropriação das tecnologias pelo serviço social possa ser operacionalizada por nós nesses momentos aqui de aula. Não podemos reduzir um projeto profissional a um mero instrumento, mas sim reconhecer, né, a sua importância, avaliando possibilidades e limites para a concretização desse projeto. Pessoal, qual é a minha proposta aqui, né? Nós vamos trabalhar um pouquinho com o projeto profissional do serviço social, como se ele fosse um interlocutor aqui da utilização das tecnologias da informação, as TIs, né? Aqui, na prática do assistente social. Como isso, professor? Como nós vamos fazer isso? Eu tenho uma sugestão e gostaria de compartilhar com vocês. Vamos fazer o seguinte, devagarzinho, passo a passo, como conseguimos em todas as outras teleaulas, nós vamos desenvolvendo esses conceitos que eu lancei agora, no primeiro momento da aula, iniciando com uma reflexão, uma atividade, que eu vou ler com vocês aqui, ó. Acompanhe, fica mais fácil. Qual a opinião de vocês, de cada um de vocês, acerca de
como deve ser a apropriação do serviço social em relação às TIs. Como o serviço social deve, né, na opinião de vocês, instrumentalizar e utilizar como ferramenta, né, as tecnologias da informação. Vamos lá, rapidinho, participem lá, né, e eu vou tentar, de uma maneira bem rápida, trazer as contribuições da maioria de vocês. Vamos lá? Galera, como esse foi um convite à reflexão, né, nós voltamos com o tema e vamos desenvolvendo. Eu gostei das reflexões de vocês, porque apesar de muitos não conseguirem ter acompanhado o contexto proposto aí como atividade da aula, né, foram de encontro, né, ao que está lá. E é esse o objetivo mesmo, tá? Por isso eu gostei de algumas observações, eu gostei de várias coisas que eu vi agora, mas ao mesmo tempo eu só posso compartilhar algumas, porque o nosso tempo aqui é precioso, tá? Ó a galera de Tuiutaba, Minas Gerais de novo, ó. O serviço social deve apropriar-se das TIs, fazendo uso de todos os benefícios
que estão hoje disponibilizados de forma a facilitar o trabalho e a intervenção do assistente social em seu processo de produção de conhecimento, e também como uma forma de sistematizar a ação do profissional. Olha que bacana, né? Dando sugestões aí de como, né, as tecnologias da informação podem ser apropriadas e feito o uso, né, pelo assistente social. Tá? Itapetinga, da Bahia, lá, ó, galera participando sempre aí das teleaulas com considerações muito significativas. Eles estão dizendo assim, ó, a utilização das TIs no serviço social é uma realidade que não dá mais para retroceder, né? Não temos como mais voltar. Elas podem potencializar os processos de trabalho e adicionar novas possibilidades para a produção do mesmo. Porém, não se deve esquecer que as tecnologias da informação operam como mediadores de possibilidades, mas não substituem os instrumentos teórico-metodológicos, ético-político e técnico-instrumental construídos historicamente pelo serviço social. Essas afirmações estão lá no texto, né? Bem lembrado aí pelo pessoal lá de Tapetinga. Foi isso? Né? Temos mais alguma, Cristiane? Temos. Olha lá. Uberlândia, Minas Gerais também, né? Deve se concretizar no trabalho cotidiano, nas instituições e em projetos de trabalho consistentes e comprometidos com a qualidade do atendimento prestado aos usuários. É nesta perspectiva que pode ser aprimorada pelo serviço social como um recurso a serviço da concretização dos valores e princípios fundamentais do projeto profissional, e não como algo dissociado dele. Galera, eu não consigo memorizar a frase inteira de vocês, por isso eu acabo lendo as contribuições aqui de uma maneira rápida. Mas eu gostei do que vi, né? Espero aí que vocês participem ao longo dessa aula, e esse retorno é importante não só para mim, mas sim para essa relação de ensino-aprendizagem que a gente está construindo aqui. Tá? Convido vocês agora, né, a uma reflexão, né, a pensarmos mais aí sobre essa questão de uma maneira bem prática, né, desenvolvendo essa ideia, e depois que a gente voltar desse vídeo que eu proponho para vocês, aí eu explico melhor o que a gente vai desenvolver nessa aula. Vamos lá? Hoje nós vamos falar sobre o uso do computador no ambiente de trabalho. Será que o patrão pode demitir um funcionário pelo mau uso da internet, por exemplo? Não importa o tamanho da empresa ou a quantidade de funcionários. Todos os locais de trabalho têm regras mínimas de comportamento para garantir, além da ordem do ambiente, a segurança dos funcionários e das próprias instituições. A internet e o mundo virtual fazem parte disso. A rede é um ambiente de uso comum para o uso da empresa inteira. O funcionário pode ser demitido? Pode, assim como se ele infringir qualquer um dos regulamentos da empresa. Assim como se ele fizer um mau uso do telefone, assim como se ele fizer um mau uso do veículo que ele utiliza. Qualquer mau uso da ferramenta, dos recursos da empresa, pode causar demissão. E o correio eletrônico, uma ferramenta rápida e barata de comunicação, pode virar um problema. Assim, evite mensagens desnecessárias. Não use o e-mail para bater papo. E não passe adiante as famosas correntes, que podem ser de mau gosto e ainda vir com anexos perigosos. Você tem o risco daquela mensagem, daquele arquivo vir com um vírus e contaminar o resto da rede. As empresas têm o direito de determinar as páginas e os programas que têm acesso liberado e os que são proibidos. O armazenamento de arquivos como fotos ou músicas também pode ser limitado, sempre informando aos funcionários que esses controles existem. As empresas estão preparadas e conscientes disso? Não, algumas empresas sequer têm conhecimento desses regulamentos, sequer adotam boas práticas ou regras mínimas, regras prévias. Isso pode trazer um grande problema, porque quando acontecer de um funcionário fazer um acesso indevido, ou mesmo praticar um crime usando um e-mail corporativo, ofender alguém, ou divulgar conteúdo protegido, ou mesmo um conteúdo pornográfico, até pedófilo, a empresa pode não ter ou ter uma dificuldade em adotar procedimentos e até processos judiciais
pela inexistência de regras prévias. Pedofilia, vazamento de informações, atentado ao pudor, calúnia, injúria e difamação, com penas previstas no Código Penal. Ou seja, além de correr o risco de uma demissão, talvez até por justa causa, o funcionário também pode acabar preso. A empresa pode virar cúmplice nesse caso? Se a empresa tolerava determinado comportamento, ela vai ter um grau de responsabilidade. Então, hoje, eu diria que a palavra de ordem, quando nós falamos aí no uso dessas tecnologias, é impedir e não deixar, não tolerar comportamentos ilícitos, senão isso pode se voltar no futuro contra a própria empresa. Nessa companhia de tecnologia de informação de São Paulo, os dados dos clientes não podem correr nenhum risco. Nós temos aí certificações que garantem que a nossa empresa não vaza nenhum dado dentro das nossas instalações. Para que os funcionários pudessem acessar a internet sem comprometer a segurança da rede de computadores, foi criado este espaço aqui, onde todos podem navegar tranquilamente. Na sala de descompressão, os computadores não estão conectados ao sistema da empresa. Ele é acesso livre, com exceção de alguns sites não convenientes a qualquer empresa. Nós não temos nada que exigimos que ficar 10 minutos, 15 minutos. É totalmente liberado. É a consciência de cada empregado. É só uma maneira de você poder colocar em dia suas necessidades 5, 10 minutos particulares. Se você terminou o seu trabalho, o seu horário de expediente, é muito feio ficar mais uma meia horinha para resolver alguma coisa pessoal ali no computador? Não, de forma nenhuma não é muito feio usar o seu tempo para usar alguma coisa, para fazer alguma coisa, desde que a empresa permita, desde que não haja nenhuma restrição a respeito e desde que você seja consciente o suficiente para saber aquilo que você está acessando e o que você está provavelmente colocando para dentro da rede da empresa. Agora, até por uma questão de boa educação, evite abrir aqueles filminhos engraçados e com música. Mas e o e-mail particular? Pode ser monitorado? O funcionário foi avisado que havia um controle do sistema, então ele poderia eventualmente ter presumido que o acesso, usando aquele sistema, poderia gerar um monitoramento. Se a resposta for positiva, então ele não vai ter do que reclamar. Pelo contrário, geralmente os funcionários compreendem o controle da internet. A empresa protege a ela própria e também ao funcionário, porque evita que você fique navegando por sites que não são muito adequados para um ambiente de trabalho. Se o funcionário tem dúvidas de como ele deve usar aquele recurso, se ele pode ou não usar um comunicador instantâneo, se ele pode acessar ou não determinados sites, que ele consulte a sua empresa, a sua corporação, a sua companhia, sobre a possibilidade dele exercer ou fazer determinado ato. Essa acho que é a regra de ouro, até para o conforto do próprio usuário. Espero que tenha ficado mais light, mais tranquilo a proposta, objetivamente e claro aí com um vídeo por trás da internet, né? Esse vídeo tinha uma proposta de apenas a gente entender como essa ferramenta poderosa, essa tecnologia informacional que é a internet, pode ser de maneira até certo ponto ética, né? Já fazendo aí uma relação com um projeto ético-político do serviço social, né? Peço a atenção de vocês aqui para com essa tela que eu vou colocar agora, tá? Vamos lá? Tá? Essa proposta agora, galera, né? Eu queria dividir na realidade com vocês, né? Onde nós podemos aproveitar esse tempo entrando no site do Comitê Gestor da Internet no Brasil. Pegando o gancho aí desse vídeo, né? A gente pode entrar no site, tá? E vocês vão perceber e vão visualizar comigo aqui em tempo real, né, como a gente pode buscar informações sobre a internet no Brasil. E aí isso vai dar substância para o trabalho de vocês enquanto assistentes sociais, assistentes sociais aqui na prática do serviço social, né? Melhor dizendo, do curso de serviço social. Aqui comigo, ó, o Comitê Gestor de Internet do Brasil é o órgão que gerencia todo o sistema de internet no Brasil, né? Inclusive legisla sobre, né, tem todo o suporte também jurídico aí sobre a questão de como se operacionaliza a internet no Brasil. Querem ver? Vamos fazer um exercício aqui?
sobre o comitê gestor, tá? Clico aqui em informações, vamos ver as informações sobre o comitê gestor. Quem tiver, né, a curiosidade, depois entre e acessa o site lá, né? Convido vocês a esse dado, mas de maneira bem breve nós vamos fazer isso aqui, tá, gente? Vamos lá, vamos entender então atribuições, tá? Dentro das atribuições, pessoal, nós podemos elencar aqui, ó, né? A proposição de normas e procedimentos relativos à regulamentação das atividades na internet no Brasil, tá? Ou seja, aí no Brasil. A recomendação de padrões e procedimentos técnicos operacionais para a internet no Brasil. O estabelecimento de diretrizes estratégicas relacionadas ao uso e desenvolvimento da internet, né? A promoção de estudos e padrões técnicos para a segurança das redes e serviços no país. Olha que órgão interessante aí para a gente pesquisar enquanto assistentes sociais, né? A coordenação da atribuição de endereços, ok? Endereços de IPs e etc. E do registro de nomes também, de domínios, né? De páginas, de autenticidade das páginas. A coleta, organização e disseminação de informações sobre serviços de internet, incluindo os indicadores e estatísticas. Enfim, em resumo, pessoal, tudo que se dirige à questão da internet no Brasil, nós temos, né, que procurar os órgãos que são responsáveis, na realidade, para credibilizar a nossa pesquisa, o nosso trabalho, né? Dentro disso, vocês vão perceber aqui, ó, quase no rodapé da página, tá? Os diferentes órgãos aqui, né? E comitês, né, que trabalham, né, e disponibilizam para a internet no Brasil. Tem o de registro, né? Eu tenho aqui de indicadores da internet no Brasil, ó. Se eu clicar, eu posso entrar lá, né, na ideia dos indicadores, comemora 10 anos, enfim. Eu vou deixar a critério de vocês depois, para a gente dinamizar o nosso tempo de aula, tá? Porque nós temos algumas propostas também de materializar esses sites e outros, né, como ferramentas para vocês aí do serviço social. Voltamos aqui comigo, né? Quem tiver, obviamente, o interesse vai utilizar essa ferramenta. É uma indicação que deixo para vocês, tá? De como utilizar a internet, buscar o órgão com mais crédito, né? Já que gerencia a internet no Brasil, seria legal para subsidiar o trabalho de vocês, tá? Vamos ao quadro agora comigo. Continuando a ideia das tecnologias da informação no serviço social, eu peço a atenção de vocês para dividir aquela nossa proposta, tá? Lembram do código de ética, né, do serviço social? Lembram? Tá? O código de ética profissional representa a defesa do exercício do serviço social com qualidade, a defesa dos usuários, dos profissionais, dos espaços de trabalho. É claro, professor, isso a gente já sabe. E é por isso, né, que eu trago para vocês a proposta de colocar o código de ética, né, também como ferramenta junto do uso das novas tecnologias. Como exemplo, nós citamos a internet aqui, tá? Eu acho que está bem tranquilo a atividade hoje. A nossa aula não está tão densa teoricamente, não, ao contrário do que a gente pense. Nós estamos apenas operacionalizando alguns sites e tentando colocar isso de uma maneira prática dentro do ofício e do trabalho da prática do assistente social. Começo aqui, então, o desenvolvimento da ligação do projeto ético-político com, né, as tecnologias da informação como ferramentas a serviço social. Podemos ir direto para o próximo slide, por favor? Os valores contidos no código são a expressão de um projeto profissional em uma determinada direção social, isto é, vinculado à defesa de um projeto social. Percebam que em nenhum momento a gente perde a referência de classe, do social, do profissional, tá? E das ferramentas da aula de hoje. Portanto, estamos dentro daquilo a que nos propomos. Podemos passar direto para o próximo slide? Tá? E aí eu fecho aqui. O desafio é antecipar-se às demandas. Para isso, estamos tentando criar ferramentas, produzindo respostas às necessidades particulares dos utilizadores, de modo a conseguir uma solução que permita para os usuários o máximo de aproveitamento, tá? Galera, bate bola rápido aqui, né? Tudo, né? E vocês sabem, até melhor do que eu aqui, que transmito essas mensagens para vocês, que vocês têm que subsidiar o trabalho em cima de um projeto. Esse projeto é o ético político da profissão de vocês. Só que a profissão de vocês não está voltada e nem fechada em si mesma.
ela tem uma demanda de atendimento aos usuários. E isso também vocês sabem até melhor do que eu. A questão é como, né, e de que maneira essa ética no projeto de vocês pode ser instrumentalizada e utilizada com as novas tecnologias da informação. Venham comigo mais uma vez. Utilizar a TI, então, de forma emancipatória. É claro que não é uma tarefa fácil. Se fosse fácil, não teria necessidade da gente debater questões tão complexas aqui, né? Os assistentes sociais devem se apropriar destes recursos e subordiná-los às suas finalidades. É esse o objetivo da nossa aula. Pelo menos, dar uma contribuição e uma ideia. Porque quem vai se desenvolver, quem vai desenvolver essa ideia e esse caráter, né, e essas finalidades são vocês, que estão no embate direto, que vão estar com essas ferramentas, né, e aí o projeto ético-político também subsidia a prática de vocês, na realidade, no concreto das relações sociais. E aí tem todo aquele discurso que nós já construímos de uma sociedade que é excludente, desigual e etc, etc. Tá? Investir em qualificação profissional. Será que é possível? Claro que é, e é isso que vamos demonstrar mais adiante. Tá? Galera, eu não vou ficar aqui com esse trocadilho de palavras, guardado as devidas proporções, chovendo no molhado. Isso vocês já sabem, né? E o projeto ético-político do serviço social tem que ser também uma ferramenta, né? Tem que estar na ponta da língua. Vocês têm que operacionalizar junto com a prática de vocês. E não só, né, para ficar fechado na profissão do assistente social. Tá? A profissão do assistente social tem que se apropriar desses mecanismos. Ao mesmo tempo que esses mecanismos são reflexos de uma estrutura que é desigual também. Podem servir a essa ou aquela classe. Juntem com isso as nossas primeiras teleaulas, na construção de um conceito de comunicação popular, de comunicação comunitária, né, de comunicação na essência, né, de relação social contraditória, com o uso das tecnologias da informação. E aí, compreendam também o conceito de tecnologia da informação, para que a gente possa, né, fornecer, né, a esses usuários, né, possibilidades de acesso a mecanismos, né, não que eles não tenham, mas que possamos aí colocar de diferentes maneiras, né, essa ferramenta tão importante que é a internet, por exemplo. Né? De que maneira esse acesso pode ser facilitado e como também, no interior desse acesso, eu posso, né, trabalhar esse ou aquele direito do usuário. Esse é um objetivo prático, que não sou eu aqui nessa teleaula que vai trabalhar, são vocês lá na realidade. Acompanhem comigo. TI e o projeto ético-político, ainda nessa ideia. As TIs não são uma panaceia. Panaceia aqui, pessoal, só para a gente entender, é na ideia de remédio, tá? É um conceito aí cujo sinônimo passa a ideia de solução, de remédio para a resolução de todos os problemas enfrentados pela profissão. Mas são um ótimo subsídio para racionalização e otimização das tarefas realizadas no cotidiano profissional. Tá? Eu acredito que, pela discussão de vocês, né, e pelo que vocês têm colocado ao longo das aulas, eu acredito que vocês sabem muito bem instrumentalizar essas ferramentas. Né? Por isso, eu posso até concluir já esse nosso pensamento nessa segunda etapa da aula com essa questão que está colocada aí no slide. Vamos lá? O próximo. Ah, ótimo. Vamos fazer o seguinte, então. Galera, esse espaço vamos aproveitar com algumas dúvidas rápidas. Vou para o chat lá, vou conversar, vou ver as contribuições de vocês. Se a gente está aí no meio da teleaula, seria legal abrir para dúvidas de vocês aí, contribuições. Eu já volto, bate-bola rápido. Vamos lá?
Pessoal, o tempo urge, né? Vamos lá? Araranguá, Santa Catarina. Alunas estão perguntando se as TIs se referem apenas ao uso da internet. Fundamentalmente a internet, mas tecnologias da informação têm que seguir o conceito que nós utilizamos lá na primeira teleaula. Lembra do Castells, né? Microeletrônica, software, hardware, né? O uso da internet, né? Desses mecanismos que possibilitam a internet, né? A teleaula que nós estamos aqui, ó, nesse momento, né? Utilizando como prática, né? Vocês têm mecanismos aí anteriores à internet também, vistos como televisão, rádio, todos são mecanismos informacionais e são tecnologias da informação. O que nós temos é o desenvolvimento dessas tecnologias e nós, do serviço social, temos que nos apropriar delas. Tudo bem? Entendido? Então vamos fazer o seguinte, galera, para vocês visualizarem, então, aproveitando a pergunta do pessoal lá de Araranguá, tá? Eu trago um vídeo para vocês aqui, de maneira muito breve, que vai mostrar um lado que talvez nem todos conheçam, que é o processo por onde passam as informações da internet, né? Acompanhe comigo, vamos lá? E hoje é uma potência mundial. É um tipo de empresa que você provavelmente não conhece. Prepare-se para uma viagem pelos subterrâneos da internet. Uma caixa de concreto, sem nome na porta. Quem se esconde nesse edifício não gosta de publicidade. Na entrada, uma voz distante. Good morning, we're from Global News TV from Brazil. We're here to see Mr. Holloway. Just one moment. Thank you. As portas se abrem automaticamente. Sir. O funcionário que nos atende e o outro segurança, ambos armados e uniformizados, estão protegidos por um vidro à prova de balas. Só com a chegada de nosso contato é que podemos entrar. São 5 pontos de checagem. A máquina não procura pelas digitais, faz uma leitura do formato, da temperatura e da condutividade elétrica da mão. Se a pessoa estiver suando ou nervosa demais, não entra. Invasores, nem pensar. Mas hoje conseguimos furar esse bloqueio. A primeira impressão é de que se abriu diante de nós uma porta para o futuro. Gaiolas trancadas a 7 chaves. Apenas 17 funcionários, homens solitários aparentemente presos ali dentro, gaiolas tomadas por máquinas, iluminação soturna, cabos intermináveis, enormes dutos de ar-condicionado. Esse lugar escuro, onde a temperatura jamais pode passar de 22 graus, onde computadores são guardados como valiosos segredos, essa caverna tecnológica é o que poderíamos chamar de cérebro da internet. Na linguagem técnica, a empresa onde nós estamos é um centro de dados, o maior do planeta. A Equinix tem 36 edifícios como este em 17 regiões do planeta. Nos Estados Unidos, na Ásia, na Austrália e na Europa. Por mais contraditório que pareça, a Equinix não se define como uma empresa de internet. So we really don't provide any bandwidth for you to the internet. O custo de manter um centro de dados próprio é para poucos, para pesos pesados como Google e Yahoo. Resolvendo o problema para 1.700 outras empresas, entre grandes bancos e companhias de telefonia, a Equinix faturou 417 milhões de dólares nos últimos 12 meses, 40% mais do que no período anterior. A empresa dá lucro ininterrupto há mais de 4 anos, principalmente porque é cada vez maior o volume de informações circulando pela internet. Funciona como um grande condomínio. Cada empresa aluga uma jaula dessas e coloca lá dentro uma dezena de servidores que fazem funcionar os sites da internet. O ambiente é bastante barulhento porque tem muitas máquinas e sem o ar-condicionado, a temperatura aqui poderia passar
de 40 graus centígrados. A cada vez que você manda um e-mail ou acessa a conta bancária, a informação obrigatoriamente passa por um centro de dados como esse aqui. É uma longa e complexa viagem. Veja como acontece, por exemplo, uma transação bancária feita através do computador. A informação que você digita é dividida em pequenos pacotes e cada pacote viaja num trem diferente pelas ferrovias da internet. As ferrovias, nesse caso, são os inúmeros cabos instalados pelas empresas provedoras de acesso. Os pacotes de informação fazem então uma parada rapidíssima no que seria uma estação ferroviária, o centro de dados onde está o seu provedor de acesso. Dessa estação pegam outras estradas de ferro que viajam até outra estação, o centro de dados onde está o seu banco. Nos computadores do banco, os pacotes se reintegram. A transação bancária é feita e a resposta percorre o caminho inverso. Outra vez, vários pacotes saem em disparada na direção do seu computador. My responsibility here is to make sure that the customers have continuous uninterrupted power, that the security works, and that the environmental controls, the temperature in the facility is well regulated. Refrigeração ou ventania? Com as portas abertas, o equipamento emite ventos de até 100 km por hora. Os 13 aparelhos que eles têm aqui seriam suficientes para controlar a temperatura de um edifício de 60 andares. Neste prédio, que só tem um único andar, a função deles é esfriar a cabeça dos computadores. Em meio a tantas máquinas, eletricidade é um bem altamente precioso. A Equinix é um dos maiores consumidores de energia dos Estados Unidos. E se falta energia aqui dentro? Imediatamente entra em ação um exército de baterias, artilharia pesada, mais de 200 mil quilos de chumbo. Os geradores levam alguns segundos para ser ligados, mas logo em seguida substituem as baterias. Eles produzem 10 megawatts de energia, o suficiente para uma cidade com 100 mil residências. E a segurança? Bom, essa está nos vigiando o tempo todo. São 877 câmeras espalhadas pelo edifício. Percorrendo as inúmeras gaiolas, a gente percebe também que não há nenhuma placa, nada que indique a que empresa pertence cada computador. O sigilo é fundamental para evitar qualquer tentativa de sabotagem de máquinas da concorrência. Até mesmo o faxineiro que trabalha aqui dentro passa por uma investigação de antecedentes criminais. We could be a target of terrorism. Ernest Holloway se preocupa com eventuais ataques terroristas, mas a proteção é tanta que nem a destruição completa de um centro de dados como este colocaria em risco a internet. If you're trying to take down the internet, you really have to take all the machines that are connected to that microcosm, because really every machine that's connected to it is part of the internet. So if you took out a data center or a co-location data center, an enterprise data center, you really wouldn't be impacting the internet as a whole. Enjaulados, em ambientes escuros, era assim que você imaginava os bastidores da internet? Quem vê os inúmeros sites que estão à nossa disposição nem percebe como é complicado manter tudo funcionando. Complicado e, claro, lucrativo, para quem percebeu antes de todos que, assim como o mundo real, o mundo virtual também precisa de segurança, ar-condicionado e muita energia. Galera, me ocorreu um dado aqui. E os lugares mais remotos, onde o assistente social não tem acesso à internet? Como fazer? Né? O trabalho tem que ser feito. Né? E a gente também não vai voltar à idade da pedra. Obviamente, cabe ao assistente social, a esse profissional, buscar ferramentas, né? Já tendo como base a internet, mas ao mesmo tempo não se utilizando delas. Não só a criatividade, pessoal. A realidade é o seguinte, o projeto ético-político tem que ser levado, né, pelo assistente social. E aí não cabe só a internet, né?
trabalhar com o projeto ético-político. Cabe ao profissional mesmo, né? Em realidades onde a internet, microcomputadores, né, ainda não são operacionalizados, ou melhor ainda, né? Ainda não é uma realidade, né? Isso acontece. Obviamente, se nós estamos trabalhando com as desigualdades, esse mecanismo pode aparecer, essa forma de manifestação pode aparecer. Mas, ao mesmo tempo, vocês se lembram da nossa primeira teleaula? A comunicação popular e comunitária nem sempre se utiliza de ferramentas como a internet, apesar de um poderoso mecanismo, como nós vimos no vídeo agora, né? Aí vocês viram que ao redor do mundo e do planeta nós temos centros especializados em concentração de dados, né, informacionais. Nós temos ao mesmo tempo o contrário disso, realidades onde a informação tecnológica, nós estamos falando de tecnologias da informação, especificamente a internet, não são, né, ferramentas de uso diário. E aí? Né? Aí eu ressalto a importância do assistente social. É ele que vai trazer as ferramentas necessárias. É ele que vai fazer essa leitura e, de maneira dinâmica, em conjunto com o projeto ético-político, trabalhar as desigualdades, trabalhar, né, a defesa de direitos, trabalhar a democracia, trabalhar o necessário, o essencial, né, do trabalho do assistente social, né, de maneira, né, a operacionalizar e a traduzir a realidade objetiva. Uma delas é a participação popular e comunitária, a leitura que a comunidade e o popular, né, trazem para o profissional do serviço social. Bom, agora, gente, já que o tema é tecnologia da informação, né, com relação à atividade do assistente social, eu ainda, naquela proposta de dar exemplos, de concretizar isso, né, peço que vocês se atentem comigo a alguns sites e algumas relações de pesquisa onde o assistente social pode se munir, né, de ferramentas para enfrentar aí a realidade, para pesquisar a realidade, tá? Olha, acompanhem comigo, eu acho que tem o DataSUS, né, o primeiro? O DataSUS, né? O portal da saúde, do Ministério da Saúde, vocês já devem até conhecer, né? No site aí, aqui fazendo inferência e referência ao mesmo tempo, né? Para que vocês operacionalizem sites, né, que tenham uma certa idoneidade, né, nesse conjunto de ferramentas aí, tá? Aqui, ó, pessoal, se vocês acompanharam comigo, já dá pra gente, será que a gente consegue entrar aqui, né, na página do Ministério da Saúde? Conseguimos sim, tá? Aqui a gente consegue de maneira muito criativa, né, entender aí o cartão saúde, né, os dados do SUS, tá, pessoal, aqui embaixo. Se vocês clicarem no site, vocês vão perceber, né? E como o nosso tempo também tá nos chamando, né, eu vou dar outra sugestão de site também. Para pesquisa, nós podemos entrar no site do INEP, né? Aqui que deixamos pronto aqui para vocês, tá? O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais. Aí, já fazendo menção ao Ministério da Saúde, aqui, Educação, no site do INEP, e de maneira geral, o site do IBGE, tá? No site do IBGE, galera, é muito interessante, tá? Porque a gente tem a projeção da população brasileira quase que em tempo real, né? Tudo bem, estimativa. Mas todos os dados referentes à população brasileira, nós temos que buscar aqui no primeiro momento. A condição de indicadores, quando você clica aqui em cima, tá? Essa lâmina que desce é a condição de todos os indicadores, né, e pesquisas do site, tá? Feitas no Brasil. Em qualquer realidade. Aí, pessoal, isso não se dirige à questão da internet, à questão de uma realidade desenvolvida no ponto de vista tecnológico, né? Ou desigual também do ponto de vista tecnológico. Aqui a gente pode buscar referências aí, né, importantes que subsidiem o trabalho de vocês, tá? Deixo como indicação esses 3 sites aí, tá? Acompanha comigo essa próxima lâmina e a gente vai desenvolvendo já, caminhando aí para uma conclusão da questão da gestão, tá? E aí, pessoal, gestão aqui das tecnologias da informação no trabalho, né, de vocês.
Tá? Isso a gente já sabe. Utilização de softwares para gestão institucional, de políticas, programas, projetos no serviço social. E esses 3 dados aqui que trazemos para vocês, tá? Foram aí por nós colocados, né, já nos sites anteriores que nós referenciamos, né? Gente, são ferramentas. Prometi a vocês que, do ponto de vista teórico, não ia ser uma aula maciça, né? Não ia ser uma aula maçante com muita teoria. A gente está com vídeos, com proposta de debate, com levantamento de dúvidas, com texto de apoio à aula, né? Com referências de site onde vocês podem subsidiar o trabalho de vocês. E tudo isso ainda por cima, fazendo referência ao projeto ético-político do assistente social, que rege tudo isso para vocês. Tá? Venham comigo mais uma vez. Tá? Aqui, pessoal, aqui é muito fácil. De uma maneira muito rápida, eu não vou entrar com vocês nesses sites agora. Até porque tenho certeza absoluta que todos vocês já navegaram por isso. Tá? Aqui tem o software público.gov, de informações aí bem relevantes à realidade brasileira. Né? Um site, aqui site de busca, tá? Não preciso entrar, todos conhecem, né? Quem é que não conhece o Google aqui? Mas enfim, né? Fico como referência para vocês baixarem e para vocês visualizarem, né? Utilizarem mesmo como proposta de ferramenta, né, ao trabalho de vocês. Por isso eu passei muito rápido por essa lâmina, acreditando que vocês já instrumentalizaram isso, né, na vida prática de vocês mesmos e vão poder aplicar isso, né, ao trabalho de vocês. Tá? Vamos caminhar aí para um fechamento dos conteúdos, né? Nesse próximo slide que eu trago como proposta. Para fechar esse debate que levantamos aqui sobre as TIs e o serviço social, nós temos, né, a definição desses comunicadores, tá? Na prática do assistente social. Tá? Portanto, uns elementos que a gente levanta aqui, fazemos menção ao assistente social, que deve compreender minimamente os atuais comunicadores e veículos de informação. E isso é o que nós estamos fazendo aqui agora. Tá? Minimamente, lembra a teleaula. Mas, ao mesmo tempo, eu indico e referencio vocês que procurem mesmo as ferramentas que nós sugerimos aqui, tá? Nessa teleaula. Entender que as informações viajam instantaneamente, isso nós vimos já ao longo dessa aula. E 1.3, que é a conexão entre o global e o local, tanto de informações quanto a forma de se comunicar, tá? Pessoal, isso é muito, mas muito importante, tá? Vocês podem estar se perguntando, em realidade, quando, né, essas tecnologias da informação não são ferramentas diárias em locais, por exemplo, em realidades distantes, onde a internet nem chega, né? Essa conexão entre o que é global e o caráter local das relações deve ser feita pelo assistente social. Não é esse o trabalho, gente? Não é esse o ofício do assistente social? Não é essa a prática do assistente social? E a partir do momento que ele traz essas informações e executa o seu trabalho, não é a praxis do assistente social enquanto atividade humana sendo aliás, né, efetivada ali, né, no exercício da profissão de vocês? Não é essa a proposta da aula de hoje? Essa conexão, então, entre o global e o local, né, entre a realidade específica de atuação do assistente social, né, e a realidade global das relações sociais, que são já entendidas por nós como capitalistas, né, devem ser traduzidas pelo assistente social, sim. E é essa a nossa sugestão para vocês. Acompanhem comigo no quadro. Tá? Portanto, o profissional, já sabendo dessa realidade, tem que dar prioridade para a segurança dessas informações. Afinal de contas, em vocês eles vão se referenciar, né? Alguns gostam de dizer que o público, né, de trabalho do assistente social vai buscar, né, informação, vai buscar
resolução para os problemas em cima do assistente social. Por isso a segurança das informações. Né? Num segundo momento, essa segurança aí, já falando de uma tecnologia da informação, já que é o problema da nossa aula, e mecanismos de comunicação. Portanto, vocês viram aí também como sugestão, né? E vão ver ainda, tá? Prometo aí concluir essa aula com alguns mecanismos de segurança na internet, né? 1.3 aqui também, tá? Comunicação e informação. Essa aqui foi a teleaula de número 2, tá? Devem estar a serviço da profissão e não o contrário. E quem é que vai fazer isso? Sou eu aqui na teleaula? Não. É o assistente social. São vocês que, em verdade, vão trabalhar, né, com esses dados. Tá? O que eu faço aqui é o personagem, né, um interlocutor de informações, né, dividindo com vocês também anseios, né, e colocando questões para que a gente reflita, contribuindo assim de uma maneira bastante interativa com o trabalho de vocês. E é o que eu desejo. Mas enfim, vamos mais uma vez ilustrar isso tudo que falamos? Tenho a proposta de um vídeo e já volto para fechar com vocês. Vamos lá? O tema é polêmico. Bilhões de dólares são movimentados todos os dias em transações eletrônicas pela internet. É possível fazer quase tudo com apenas um toque no mouse. Mas como tudo tem dois lados, a internet também é campo fértil para fraudes e quebras de segurança. Afinal, qual o tamanho dos riscos do mundo virtual? São dois mundos muito próximos. Dois mundos que se espelham. A vida real e a virtual. E como andam juntos, estão sujeitos a todo tipo de violações, como fraude e roubo. Especialistas em segurança na internet trabalham incessantemente para acabar com crimes na web. Mas a luta é inglória. A cada dia, os hackers estão mais perspicazes e audaciosos. Antes, você precisava clicar em algum e-mail desconhecido que prometia sorteios, distribuição de prêmios e atualização de cadastro. Então, você abria aquela mensagem e tinha sua máquina invadida. Um trojan era instalado e seus dados roubados. Eu não preciso clicar nenhuma. Eu recebi a mensagem, baixei no meu computador, ela automaticamente instala um trojan na sua máquina. Você não clicou em lugar nenhum, não fez nada. Tá? Então, ela se automatizou. E essa é uma tendência. Muitas pessoas já foram vítimas das quadrilhas que agem na internet. E o que torna mais difícil a localização delas é que muitas vezes as quadrilhas invadem computadores em outros países. É a internacionalização do crime. Isso dificulta em muito o trabalho da polícia. Foi o que aconteceu com um amigo de Ricardo Teyer. Hoje mesmo, uma pessoa conhecida minha me reportou que teve 4.500 euros retirado de uma conta bancária dele. Fora do Brasil? Fora do Brasil. Ele mora fora do Brasil. Que país? Só para a gente saber. Na Suíça. E esse dinheiro foi tirado da conta dele de uma pessoa que tirou na Espanha. Não existe estatística oficial no Brasil sobre os crimes ocorridos na web. Geralmente, as pessoas ou empresas que são roubadas não gostam de falar no assunto. Mas um levantamento feito pelo Instituto de Peritos em Tecnologias Digitais e Telecomunicações dá conta que, em 2003, as fraudes na internet deram um prejuízo de 150 milhões de reais. Para Marcos Sêmola, gerente de segurança da informação, a web é uma rede pública. Ela não está sob o controle de uma instituição. Por isso, não tem regras tão rígidas. Logo, conceitualmente, qualquer operação em cima da internet, ela tende a ser insegura. Um outro elemento dessa análise é o que se chama de por transação. Quer dizer, a transação é a troca de informações, é o envio, é o recebimento. Bom, independente da natureza dessa transação, se ela funciona em cima de um ambiente inseguro, ela herda a insegurança desse ambiente. Portanto, herda a insegurança da internet. E essa insegurança ainda está em boa parte da população. Alguns usuários já fizeram pequenas compras na internet ou consultaram saldo bancário, mas têm medo.
esses hackers, essas coisas que acontecem pela internet, esses extravios de cartão de crédito, então dá essa insegurança. Eu comprei em lojas que eu conhecia já, né? E a compra foi efetuada através de um boleto que eles me enviaram. Porque eu não confio. É fraude, né, de clonagem de cartão e pirataria, desses tipos assim, eu fico meio cabreiro e não... Já até tive vontade de comprar, mas nunca comprei. Mas algumas empresas que vendem pela internet garantem que o sistema é seguro. O diretor organizacional da FINAC, Marco Aurélio Mosquela, faz até uma comparação com o mundo real. No mundo físico, você pega o seu cartão de crédito e dá para uma pessoa que você tem um relacionamento de estar te atendendo naqueles minutos. Em alguns casos, ou na maioria dos casos ainda, ele leva seu cartão para o caixa e você fica sem ver o seu cartão, sem conhecer a pessoa por 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos. E na internet não, na internet você, quando entra num site, aquela história, cadeadinho fecha, o HTTPS de security, você sabe então que existe uma certificação digital, que aquele site é um bom site. O nosso repórter Kaique Cardoso saiu às ruas para fazer compras, comprou alguns CDs e pagou com o cartão de crédito. Não teve nenhum problema. Boa tarde, tudo bom? Você aceita cartão? Sim. A internet pode ser segura se os usuários se armarem de alguns cuidados básicos, como, por exemplo, só utilizarem os sites que tenham certificados HTTPs de security, o cadeado que sempre aparece na tela do computador, ou um site que tenha telefones de contato ou empresas que sejam idôneas e que tenham sede física. Assim, você tem onde reclamar se for vítima de uma fraude. Porta que pode ter mão dupla. Você acessar alguma máquina ou alguma máquina acessar a sua. Logo, você tem que se cercar de vários mecanismos para garantir o controle de acesso nessa porta. É como se eu tivesse que colocar trancas na minha porta de casa. Não basta o olho mágico, não basta aquele ferrolhozinho, aquela correntinha, não basta a chave de 4 voltas, é preciso encontrar um conjunto de elementos que impeçam aquele que simplesmente força a porta com o ombro, aquele que leva uma ferramenta mais robusta, aquele que tenta convencer a sua empregada a abrir essa porta apenas falando, né, com ela. Então o mesmo ocorre com a internet. Agora sim, falando de internet, dessa tecnologia da informação, tenho certeza que vocês conhecem instrumentalismo e já entenderam, né, algumas dicas que nós passamos aqui. A realidade é o seguinte, vamos aproveitar esse momento de praticamente fechar as nossas opiniões, né? Faço um convite à reflexão de vocês. Acompanhem comigo aqui nessa tela, tá? Aqui está colocado como atividade em sala, pessoal. Então vamos fazer essa proposta mesmo. Só que eu vou sugerir a seguinte reflexão para vocês, ó, acompanhem comigo. Há alguma relação entre o que eu posto na internet e a minha vida profissional? Tá? Portanto, enquanto assistentes sociais, já se vejam enquanto profissionais, tá? A minha vida no mundo virtual pode causar alguma consequência? Aliás, a minha vida, a minha operação no mundo virtual pode causar alguma consequência em minha vida no mundo real? Tá? Vamos fazer o seguinte, tá? Tenho como proposta para dinamizar melhor o nosso tempo e poder aproveitar melhor ainda as opiniões de vocês para essa última reflexão, tá? Nós vamos jogar essa reflexão enquanto vocês vão fazendo aí para os momentos finais da aula, tá? Não deixem de fazer essa questão, tá? Depois a gente volta. Mas enfim, acompanhe comigo no quadro essas 3 dicas que nós vamos praticamente aí caminhar para os finalmente da nossa aula aí, tá? Para um desfecho, tá? Por isso aqui a palavra curiosidades na prática informacional, tá? Tomar cuidado com isso, pessoal. Confissões e fofocas
informações pessoais, férias, tá? Essa questão das férias, pessoal, cuidado com a divulgação de informações sobre atividades muito pessoais na internet, tá, gente? Rotinas, tá? Isso aqui vocês viram no último vídeo, né? Atividades aí consideradas de risco, né? Algo que esteja aí margeando o processo legal também, as leis, que vocês têm que se atentar a isso, né? Xingar usuários com as palavras que a gente utiliza, porque nós vamos ser a referência da maioria das pessoas que vão nos procurar, né? Fotos, vídeos, tá? Vídeos comprometedores, fotos. Aqui, esse mecanismo do Twitter, tá? Tweetar a cada detalhe, tá? E isso acompanha, tá? Aqui, esse dado de divulgação das informações pessoais. Vamos lá para o próximo, né? E-mails, com relação aos e-mails, gente, aqui, ó, usar sempre a opção com cópia, tá? Para que mais pessoas tenham acesso à informação e tenham como comprovar aquela afirmação que você fez, né? Isso é de importância no ofício quando os assuntos são informações, né, institucionais, por exemplo, dentro de uma empresa, tá? É importante que outros cargos saibam, né, diretamente ligados ao assunto. Obviamente que você não vai fazer cópia para pessoas que estejam fora do assunto e da área tratada. Número 2, não apague o conteúdo anterior ao responder as mensagens. Isso aqui é uma dica, né, para você. Evite o uso de mensagens com imagens de fundo, né? As mensagens têm que ser objetivas, claras, né? E que realmente resolvam ou respondam ao problema que você quer, né? Solução. Campo ou assunto deve ser claro. Evite palavras comuns, né? E vá direto a uma palavra que coloque, né, o assunto que você quer tratar, tá? Não coloque palavras como assunto, ou seja, que façam referência a isso. Vão direto ao e-mail e à mensagem lá no campo assunto, tá? Avise se o conteúdo for comprometedor, né? Às vezes é necessário a gente divulgar alguma informação aí que tem esse caráter, né? Ainda na questão dos e-mails, né, nós podemos entrar aqui e não escrever o texto todo em letra maiúscula. Isso porque maiúscula na internet simboliza que você está gritando. Isso na linguagem virtual, tá, gente? Evite o uso de gírias, vícios de internet, tá? Não divulgue telefone na assinatura. Evita o máximo, né? Ou o mínimo de informações pessoais. Telefone nunca, porque isso expõe realmente. Anexos com o menor tamanho possível e utilize nomes simples no e-mail, tá? Aí, fechando, pessoal, né, esse nosso bate-papo, eu vou pedir para a Ariadne voltar 3 slides para mim na nossa questão de reflexão, tá? Essa questão, para nós refletirmos, gente, eu vou deixar como uma espécie daquela nossa proposta de diálogo rápido, tá? E a gente fecha com as observações de vocês. Olha que bacana. Vamos lá?
Pessoal, né, vi as contribuições de todos, né, não vai dar para a gente compartilhar tudo aqui nesse minuto. Eu queria dar boa noite para vocês, agradecer, né, toda a atenção, todo o momento de estudos e reflexão com vocês, agradecer ao pessoal da geração aqui, todos que participaram desse projeto, né, e dizer que eu continuo à disposição para a nossa última aula, que é a quinta, que vai ser semana que vem, e vou estar no chat atividade dialogando com vocês, tá? Uma boa noite a todos, né, e o que precisarem, estamos aqui à disposição de vocês. Até logo.